nosso trabalho é sobre a avaliação da temperatura de refeições transportadas na modalidade self-service em São Luís, no Maranhão. Pode passar. Bom, a gente sabe que hoje em dia grande parte das pessoas, por algum motivo, não conseguem fazer as suas refeições em casa. Estima-se que 1 em cada 5 refeições são realizadas fora de domicílio. O serviço de self-service tem sido cada vez mais procurado por conta da rapidez na entrega e também pelo seu preço reduzido. Mas a gente sabe que nem sempre os alimentos que a gente compra são preparados de forma correta e segura. O controle da temperatura durante a cocção e no resfriamento dos alimentos é um fator muito importante, porque ela é a principal causa de doenças transmitidas por alimentos. As altas temperaturas vão contribuir para a garantia de segurança nas refeições, porque ela vai acabar eliminando todos ou quase todos os micro-organismos patogênicos presentes nos alimentos. Mas, apesar de o calor destruir todos ou quase todos os micro-organismos, quando passa a ação do calor, o alimento pode ser contaminado novamente. Por isso que eles devem ser consumidos logo em seguida, ou eles devem se manter em uma certa temperatura. Por conta disso, a Anvisa determina que durante a cocção os alimentos devam atingir no mínimo 70 graus Celsius no centro do alimento, e a distribuição dessas refeições deve acontecer em temperaturas de no mínimo 60 graus Celsius por até 6 horas, ou inferior a 60 graus Celsius por no máximo 3 horas. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre o objetivo. Como a minha colega falou, os produtos submetidos em um trabalho pelo calor devem ser consumidos logo em seguida, a fim de impedir novos processos de contaminação. Com esse contexto, o objetivo é avaliar o tempo e a temperatura das refeições transportadas na modalidade self-service em uma unidade de alimentação e nutrição em São Luís. Verificando, foram aferidas as temperaturas de 3 tipos de refeições quentes: o arroz, o feijão e o guarnição. Foram verificado o horário e a temperatura que foram expostas em 3 etapas, colocadas nas cubas inox para ser até transportados do cliente, e depois o alimento foi colocado em cubas e serem transportados após os clientes e depois os clientes a se servir. Bom, esse é um estudo de caráter exploratório descritivo. Foi realizado durante o mês de abril de 2013 em São Luís, no Maranhão. E as informações foram coletadas usando uma planilha elaborada a partir das orientações quanto à temperatura para distribuição de alimentos quentes pela RDC número 216. Essa planilha tinha informações como data, temperatura inicial e final da preparação. Bom, para medir, utilizou-se um termômetro eletrônico de penetração, com medida de menos 50 graus Celsius até 280 graus Celsius, sendo que a observação da temperatura ocorreu em 3 horários. Às 9h30, quando estava sendo iniciada a colocação das cubas no buffet. O segundo horário foi às 11 horas e 45 minutos, que é o horário de maior fluxo. E depois a 1 hora, quando as atividades do buffet já estão sendo encerradas. Para utilizar o termômetro, foi seguida a técnica da ABERC, que orienta a direcionar o aparelho para o centro da cuba, fixando a uma distância de 2 centímetros por aproximadamente 5 segundos ou até a estabilização da temperatura. E entre a mudança de uma preparação para outra, o termômetro foi higienizado com álcool a 70%. E também foi tomado um cuidado para não encostar nem nas laterais e nem no fundo das cubas, para evitar uma temperatura que não fosse fiel à realidade. O transporte das preparações já prontas era feito em cubas de inox com papel filme. Depois elas eram colocadas em caixas térmicas e transportadas em veículos com proteção para essa carga não ser contaminada nem ter a sua qualidade comprometida por outros fatores. Então ela era bem protegida.
Essas amostras foram analisadas durante 22 dias, de segunda a sexta-feira. Entre as opções disponíveis no cardápio foram escolhidas 3 preparações quentes, como o arroz, o feijão e uma guarnição, que geralmente era o macarrão, totalizando 66 amostras coletadas durante esses 22 dias. E para o estudo foram consideradas válidas apenas as refeições produzidas no mesmo dia da coleta. Logo após, todas as informações coletadas foram colocadas no Excel para ter a média e o desvio padrão das temperaturas, e depois essas informações foram analisadas no programa estatístico Stata. Pode passar. Aqui nós temos a tabela 1, que representa os resultados das médias de temperaturas das 3 preparações, o arroz, o feijão e a guarnição, que é o macarrão, durante os 22 dias de análise. A tabela mostra que o arroz e o feijão sempre se mantiveram dentro da média de temperatura, que seria de 60 graus. Já o macarrão teve a sua temperatura inicial abaixo da média, com 57,83 graus, o que é um risco de contaminação, mas teve a sua temperatura final acima da média, com 64 graus, o que garante a segurança do alimento ao consumidor. Pode passar. Então, através de análises que foram realizadas para encontrar o motivo pela qual a guarnição não estava dentro dos padrões de temperatura iniciais, foi verificado o fator de que os funcionários eles estavam efetuando a reposição do alimento, e desse modo o alimento ele estava sendo exposto à temperatura ambiente durante o processo de manipulação. A qualidade nos serviços elas têm a capacidade de atrair os clientes, e quando nós nos referimos a alimentos, existem exigências que são muito rigorosas sobre todo esse processo, porque a qualidade ela não é somente relacionada àquela que é visível, que é em questão de aparência e sabor, mas também a qualidade invisível, que é mais importante ainda porque ela gera segurança e proteção ao consumidor, sem os riscos microbiológicos. E, por consequência, esse conjunto de fatores ele gera um reconhecimento e benefícios ao estabelecimento que está oferecendo essas refeições. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada!